O objetivo da nossa aula de apoio hoje é desenvolver chapas dobradas e explorar os recursos dentro dela, os recursos de planificação e os recursos de detalhamento para chapas dobradas. Então vamos iniciar clicando em novo, opção de Sheet Metal ou chapa dobrada, clica a opção em criar. Bem, como o software trabalha da esquerda para a direita e o ponto de origem geralmente é um sketch, né? Então vamos iniciar um esboço 2D. Pode escolher o plano que você quiser. Eu vou escolher aqui o plano XY e vou desenhar uma caixa. Então a nossa caixa, um exemplo didático aqui, terá a dimensão de 200 por 100 milímetros. Bem, eu encerro o esboço. Bem, a primeira opção que o software dá é a face, ou seja, criar uma base para a nossa caixa. Eu posso aqui ter a opção de mudar o sentido que eu quero extrudar. No meu caso aqui é Z positivo ou negativo, vou deixar Z positivo. Clico em OK. Percebam que naquela opção não dá a opção de criar, de mudar a espessura da chapa não. Se você quer mudar os valores da chapa, você vem nessa opção aqui, valores padrão, clica nela, desmarca essa caixa e coloca a espessura que você quiser. No meu caso aqui eu vou usar a espessura de 2 milímetros. Clico em OK, vejam que a minha espessura da minha peça mudou. Vou clicar em M para medir, clico na aresta, 2 milímetros exatamente. Então se você quer mudar a espessura, os valores padrões da chapa, você clica aqui, ó, nessa opção. Feito isso, a primeira opção que o software dá da esquerda para a direita é fazer flanges, ou seja, fazer dobras. Eu clico na opção e eu preciso clicar na aresta de referência para mim criar minha flange. Então eu clico na aresta que eu quero e a minha caixa já vai tomando a forma. Bem, eu tenho a opção de aresta simples ou a opção também de contorno, onde eu seleciono o contorno, no caso aqui de forma contínua. É bom para ganhar em produtividade. A opção para alterar o tamanho da minha flange, da minha dobra, é exatamente aqui. Ó. Nesse caso aqui eu vou colocar 50 milímetros. O que é importante salientar aqui agora é que a espessura e a posição da dobra vão influenciar no tamanho da minha caixa. Percebam que a minha dobra está exatamente em cima do esboço de referência que eu fiz. Ou seja, as medidas externas da minha caixa vai ter exatamente 200 de largura, no caso de largura, e 100 de altura aqui. Se eu quiser mudar essa referência, que a minha caixa esteja a uma medida, no caso, interna, as opções estão aqui, ó, posição de dobra. Perceba que eu alterar essas opções aqui, o resultado final da minha caixa vai mudar em relação ao esboço que eu criei. Então eu tenho a opção agora, por exemplo, de selecionar como raio de dobra a minha referência, ou o interno da minha caixa agora tem 100 por 200, ou de forma tangente, seja o que for. No meu caso aqui, eu quero que de fato a minha caixa tenha, dá OK aqui, ó, como medida externa 200, OK, por 100 milímetros. Percebam que quando eu dei OK, que a minha peça ela ficou com uma folga aqui, de certa forma excessiva, que não traz uma aparência muito ideal, em que ela também criou um alívio aqui, e que o próprio raio também está de 2 milímetros. Então todas essas opções a gente altera dentro da própria ferramenta de flange. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, pedir para editar a operação. Ou seja, o raio de dobra está aqui. Ele dá por opção a espessura da peça. Se eu quero mudar o raio, eu vou mudar aqui. Ó. Posso colocar 4 milímetros, ou seja, já mudou o meu raio. Deixa eu colocar 5 aqui para vocês perceberem a mudança. Ou ele usou 2 milímetros, que é o padrão. Vou deixar o padrão. O ângulo da face também é essa opção. Eu posso colocar
uma face de 45 graus, a inclinação de 60. Posso colocar, no caso, extrapolar os valores de 90 graus. Aqui é a opção para você mudar o ângulo. Bem, explorado essas referências, como eu tenho referência de largura, eu também vou ter referência de altura. Vou dar OK aqui. Ou seja, a minha caixa vai ter, desde a extremidade até essa face externa, 50 milímetros. Se eu quero alterar essa referência, é nessas opções aqui de cima. Eu vou alterar elas, vocês vão perceber que a altura de referência vai alterar. Vai aumentar ou diminuir. Dependendo da situação, você altera aqui. Explorando as opções aqui dentro do modo de face, eu tenho a opção de canto. Ou seja, é aqui nessa opção de canto em que eu vou escolher qual o acabamento, o alívio que vai ter o meu canto e qual vai ser essa distância aqui, qual vai ser o gap que vai ter dessa face para essa. Então, o gap size, eu coloco a medida que eu quero aqui em milímetros. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 1/10, vai ser que a folga entre daqui e aqui vai ter 1/10. Perceba que o software não aceita a medida 0. Então, ele precisa de uma medida maior que 0. 1/10, ou meio milímetro. Dependendo do seu projeto, da aplicação, você consegue alterar essa opção aqui. E a opção de acabamento da extremidade, da quina, é aqui que se altera. Por exemplo, eu posso ter um acabamento redondo, vou deixar redondo aqui e dar OK para vocês verem a aparência que fica. Ou seja, uma aparência arredondada. Vou alterar aqui, editar a função, e vou colocar, por exemplo, quadrada. Ou seja, ficou uma função quadrada. Então, dependendo do seu design, da peça que você está projetando, você pode escolher a aparência que você quiser. Geralmente a gente coloca, porque para solda em arco ou solda linear, onde você quer dar um acabamento de solda, você vai vir com um eletrodo e soldar toda essa região aqui depois do acabamento. Mas se você quer uma caixinha que tenha estanqueidade, que não tenha vazamento, né? Essa seria uma das opções. Bem, voltando aqui na opção de dobra, de canto, nós temos outras opções que é recortar para dobrar, com ressalto, com quadrado, igual eu disse. Eu vou deixar aqui, por exemplo, com solda quadrada e vou dar OK. Esse é um alívio, né? No momento de se dobrar, na hora de se construir a peça. Vamos avançar aqui nas ferramentas. Na própria ferramenta de flange, quando eu clico, vou fazer uma nova flange assim, quando eu clico na aresta, perceba que apareceu essa opção no centro aqui, ó, esse ícone aqui que ficou avermelhado. Quando eu clico nele, ele me dá opções de alterar a posição e o tamanho da minha flange, da minha dobra. Perceba que antes eu clico, a única opção que eu tinha até o momento era clicar na aresta e ela fazer uma flange do comprimento da aresta. Mas às vezes eu quero fazer uma flange menor. É nessa opção aqui que eu vou editar ela. E ele me dá algumas opções, como largura, por exemplo, centralizada, ou seja, a largura dessa dobra de 10 milímetros, ou centralizada com a largura de 20, de 40. Nessa configuração aqui ela está centralizada. Eu posso também ter a opção dela ser deslocada em relação a uma referência. Deixa eu colocar a opção aqui. Ó. Eu vou colocar a referência, no caso, essa quina aqui. Ó. Vejam que ela ficou amarelada ali. Ó. Eu clico nessa quina. Ou seja, daqui para cá tem 20 milímetros. Só que ele pegou a opção errada. Né? Para mim ajustar ela de fato, eu vou clicar aqui, ó, nesse ícone aqui. Ó. Pronto. Ela já me referencia da forma correta. Ou seja, daqui até essa aresta tem 20 milímetros e a largura da minha aba é 40 milímetros. Eu posso alterar aqui, por exemplo, ó, 10 milímetros. Ou seja, mais uma vez, do ponto de referência que eu escolhi daqui para cá tem 10 milímetros e daqui para cá tem a largura de 40. Eu dou OK. Outra coisa que eu preciso selecionar aqui agora seria a referência da minha dobra, a posição da minha dobra em relação à chapa, OK?
OK. Eu posso colocar ela adentrando, tendo ela como face aqui, alinhada na face de cima. Eu posso alterar, colocando ela iniciando-se do raio, ou alinhada com a espessura interna. Mas o interessante é que eu preciso o quê? Preciso definir qual que vai ser o meu alívio aqui, uma forma construtiva, para que seja possível na prática, na realidade, eu dobrar essa peça. Eu venho na opção aqui em dobra, e aqui eu consigo definir qual que será o alívio da minha peça. Eu tenho algumas configurações. O padrão aqui seria a configuração reta, eu tenho a configuração redonda, e outras configurações, no caso aqui, ressalto, reta, basicamente essas. Eu posso selecionar aqui redonda, e veja que eu tenho as medidas das cotas A, B e C. Aqui são exatamente os alívios. Ele deixa alguns padrões. Se eu parar o mouse em cima, ele vai mostrar qual que é o padrão. Geralmente o padrão está sempre relacionado à espessura da peça. E seria um alívio, uma profundidade de alívio mínima, né? Nesse caso aqui eu posso alterar, colocar por exemplo 4 mm. A profundidade, vou exagerar aqui, de 10. E o ressalto de 2. Vou dar OK e vocês vão ver que ele vai criar um alívio arredondado com essas medidas aqui. Exatamente. Essa aqui é a aparência do meu alívio. Ou seja, para se tornar essa dobra de fato construtível, factível e que tenha uma aparência agradável. Eu posso vir cá alterar, no caso a posição, e diminuir o meu canto aqui, a dobra aqui, né? 10 mm foi exagerado, vou colocar 5 aqui. Então você pode criar a dobra da forma que lhe apetece. Vamos explorar mais algumas opções daquelas posições. Eu vou criar uma flange do lado oposto aqui. Ó. Vou clicar mais uma vez aqui no ícone central, na peça avermelhada aqui. Clico nela, me aparece a opção de edição de dobra. Clico com essa, eu vou colocar aqui deslocado. Esse deslocado é muito útil também, a gente ganha em produtividade. Ou seja, eu coloco a primeira referência nessa borda até essa e daqui para cá. Então, eu coloco aqui, por exemplo, 20 mm. Eu tenho 20 mm daqui para cá. E aqui, por exemplo, 10 mm daqui para cá. Posso editar o comprimento, a posição da dobra, o tipo de alívio, vou deixar um alívio no caso de ressalto. E vou dar OK. Ou seja, eu criei uma dobra de forma rápida, com as respectivas medidas de distância que eu quis, inclusive com um alívio diferente. Esse alívio, nesse caso, seria só um alívio bem sutil aqui, né, para dobrar. O software ele é bem flexível, né, e aceita várias configurações aí, várias opções de como dobrar, seja ela factível ou não, seja ela com uma aparência boa ou não. Avançando aqui no software, eu tenho a opção de flange de contorno. Essa flange de contorno, ela vai fazer a dobra, porque o software me dá opções de fazer dobras inclinadas a 45 graus a 90, mas sempre reta. Às vezes, eu desejo fazer uma dobra em que tem um perfil esporádico, um perfil irregular. Então, nesse caso, eu posso, por meio do sketch, fazer o perfil que eu quiser e pedir que se execute uma flange. Então eu preciso primeiro iniciar um sketch, pegar uma face de referência, no caso eu quero criar uma flange de contorno nessa face, nessa aba aqui. Então eu vou clicar nesse lado, vou desenhar por meio de linhas ou arcos, seja o que for, o perfil que me agrada. E depois eu vou criar um perfil qualquer aqui, ó. Vou colocar, por exemplo, aqui que essa face aqui é tangente a essa. E vou dar as medidas. Então, justamente essas configurações, essas medidas que eu estou fazendo aqui, ele vai criar um contorno com essas medidas. Um perfil qualquer aleatório. Feito isso, vale lembrar que esse sketch em amarelo aqui, ele me atrapalha na hora de executar. Eu vou apagar ele. Essa linha amarela aqui ó, é um esboço. Vou clicar nela e deletar ela. Ok. Ou seja, o meu perfil precisa partir exatamente do ponto aqui que toca na minha peça e que ela esteja em contato com a aresta que eu desejo dobrar.
Então eu clico em flange de contorno. O software vai me indicar aqui, ó, no canto inferior à esquerda aqui, ó, seleciona um perfil aberto, seleciono o esboço que eu acabei de criar. Depois eu vou selecionar minha aresta na peça, minha aresta de referência. No caso, a aresta que eu vou usar será essa. Vejam que ele criou, vou dar OK aqui. Tem as outras opções também, todas que a gente já discutiu também. As opções vão estar aqui disponíveis. De eu criar uma flange de acordo com um perfil qualquer. É bem útil, né? Às vezes você quer fazer interface com alguma peça, com alguma borracha, com outro equipamento e não necessariamente a opção de flange vai lhe atender. Continuando avançando no software, a gente tem a opção, por exemplo, de dobra, que é criar uma bainha na peça. Ou seja, você cria uma dobra de forma bem fácil. Eu tenho várias opções aqui. Posso fazer uma dobra com ressalto, circular, cilíndrica ou até mesmo dupla. É bem interessante. Eu vou deixar ela aqui de forma única mesmo. E aqui tem as espessuras padrões, né? No caso, o comprimento aqui, deixa eu colocar um comprimento de 20 milímetros. Deu OK. Ou seja, eu criei uma bainha de forma rápida e ágil. Bem, eu posso usar as outras ferramentas que tem em peças de forma do jeito que eu quiser também. Eu posso criar, por exemplo, um esboço aqui e mandar cortar. Posso fazer um furo aqui, ou seja, o que for o perfil que eu quero na minha peça. E posso mandar cortar ou extrudar, seja o que for. Seleciono os contornos e mando cortar. Bem, uma vez feito a minha peça, tem mais uma opção de dobra aqui que eu quero mostrar para vocês também, que é essa daqui, ó, dobrar. Ela é bem interessante, que ela cria dobras de acordo com um perfil, com o esboço que você cria. Deixa eu criar aqui. Então eu vou criar um esboço, a linha, onde esse esboço vai ser exatamente a minha linha de referência para a dobra. Vale salientar que essa linha ela tem que estar perfeitamente coincidente com essa aresta aqui, com as arestas. Ela não pode estar fora, senão o esboço, a ferramenta não funciona. Então eu cliquei na linha aqui e pedi coincidente e coincidente. Vou encerrar o esboço, vou na opção de dobrar, seleciono a minha linha de referência, seleciono o ângulo, no caso que eu vou colocar um ângulo de 45 graus, vocês vão ver a aparência da peça. Ou seja, eu criei uma dobra, onde eu tenho um sketch, uma linha de referência a 45 graus. É bem legal, é bem útil. Tem umas outras opções aqui, por exemplo, de arredondamento. Posso arredondar minha chapa. Bem tranquilo. Feito isso, outro passo importante é eu desenvolver a minha peça e pedir ela para planificar. A opção de planificação é essa daqui, ó. Criar planificação. Se sua peça foi bem construída, se ela não tem nenhum na nossa árvore que não tem nenhum problema de construção, seja o que for, eu posso clicar aqui em planificação que ela vai planificar a minha peça com perfeição. O que é o ideal? Por aqui eu já sei o tamanho do meu material, o tamanho das minhas peças e todas essas linhas amarelas aí, ó, são as linhas de referência de dobra. Ou seja, se eu quero que a dobra fique do tamanho que eu quero, essa é a distância. Ou seja, aqui é o centro onde eu vou colocar na minha máquina para dobrar, na minha dobradeira. Outra coisa interessante seria a gente levar isso para o desenho 2D, para a gente poder cotar e mandar construir, né? Então eu vou salvar na minha peça. Nesse trabalho, vou chamar ela de caixa 2. Vou salvar. Bem, uma vez finalizado o meu projeto, seja o que for, a minha aparência da minha caixinha aqui maluca aqui, eu vou pedir um novo desenho anotado, um desenho de esboço, né? Documento anotado. Vou clicar em ISO e vou pedir para criar. Aqui na vista base, lembrando que o software sempre trabalha da esquerda para a direita, então a primeira opção que eu tenho é pedir vista base. É justamente aqui, ó, nessa opção aqui, ó, vista de chapa, que eu tenho a opção de planificado, onde ele vai trazer para o software aqui, ó, a opção planificada ou não, ou a versão normal. Essa opção planificado, ela só vai estar habilitada se você no seu modelo criou aqui, ó, a pasta de planificação.